Olá, consultoras, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma missão difícil, que são dicas de livros, sugestão de presente para o fim de ano. Então a gente fez uma seleção bem especial pensando em diferentes presenteados. Vamos lá! Essa é uma dica de leitura e de presente super relacionada a esse fim de ano, né? O filme A Vida Invisível da Eurídice Gusmão tá estreando essa próxima semana em cinemas de todo o Brasil. A obra de uma autora carioca, Marta Batalha, e a adaptação para o cinema está sendo feita pelo Karim Ainus, e o livro está já com vários prêmios e talvez concorra, seja o filme brasileiro a concorrer com o Oscar. Mas o livro é muito bom, é uma narrativa muito rápida e conta a história de duas irmãs. Começa ali por volta dos anos 30, essas duas irmãs são filhas de um casal de imigrantes portugueses que vieram para o Rio de Janeiro tentar a vida. E essas duas irmãs se desencontram, né? Uma delas é muito bonita, meio que foge de casa para casar, e a outra casa com um marido considerado adequado pelos pais e passa a vida toda tentando preencher um vazio. Talvez seja um vazio interior, talvez seja o vazio da falta dessa irmã. E o que a gente percebe muito que a Eurídice, que é essa personagem que dá nome à obra, é alguém que tem muito potencial e muito talento, como muitas mulheres, e que naquele momento histórico, em função da vida social e do que era permitido às mulheres, tinha muito pouco espaço para exercer esses múltiplos talentos que nós temos, né? Então, um livro muito delicado, muito divertido, muito fácil de ler. E eu sempre lembro de uma frase do livro, eu não sei se é uma frase do livro ou uma frase da própria autora, que ela fala assim: as Eurídices são aquelas tias avós que a gente vê comendo bolinho na sala e dando risada, tapando a boca. Elas podem ter tido essa vida interior que a gente nunca imaginou para elas, né? E eu acho que isso é muito tocante e muito potente, né? Imaginar destinos que poderiam ter sido, mas não foram em função do contexto sócio-histórico, né? E da falta de espaço que as mulheres muitas vezes têm para atuar. Então, é um livro muito delicado, mas com uma mensagem muito importante. E esse é super sucesso garantido, e ainda fazer a comparação entre livro e cinema vai render um bom bate-papo com as amigas. A próxima dica de leitura e presente é para os amantes da poesia. Essa edição super especial, já com cara de presente mesmo, De Amor Tenho Vivido, da Hilda Hilst, que são só poemas de amor e ilustrados pela Ana Prata. Então, uma edição super caprichada e com as poesias da Hilda Hilst, que é uma poeta, mulher brasileira, muito pouco estudada, mas muito famosa, que vale a pena, e que tem poemas super românticos. Então, se o seu presenteado gosta de um bom romance, acho que esse é o livro dedicado a ele, ou ela, né? Para homens e mulheres. Vou ler uma estrofe de um poema só para deixar com gostinho. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse. Essa é a estrofe de um poema que está em Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Edição caprichada, poesia de primeira para os românticos. Sucesso nesse presente, hein? A próxima dica de leitura e de presente, ela não tem um presenteado com perfil definido. Eu gosto muito desses livros que a gente olha à primeira vista e acha que são infantis, mas que não são. São livros para todas as idades, né? São os famosos álbuns ilustrados, que tanto a imagem quanto o texto contam a história. O Árvore Generosa é um desses livros maravilhosos, que tem uma ilustração que é sintética e ao mesmo tempo tocante, e que narra a história com poucas palavras. Conta uma história de amor, né? E de amizade entre um menino e uma árvore. E à medida que o menino vai crescendo, a relação dele com a árvore vai se modificando. E é uma história tocante, muito bonita e que agrada muita gente.
A obra é do Shel Silverstein, o mesmo autor da Parte que Falta, que é uma obra que tem feito muito sucesso depois do vídeo da Jut Jut, né? Então o Shel Silverstein tem essa mão de escrever obras que são para todos os públicos, ilustradas. Então a Árvore Generosa é aquele presente que agrada a família toda. Então dá para ler para criança, mas os adultos vão se emocionar e vão gostar muito da história também. Essa, depois que vocês lerem, eu quero que vocês mandem comentários para eu saber o que vocês acharam da história, que é uma das minhas favoritas. Pronto. A próxima dica de presente e leitura, na verdade, é um combo. Na verdade, ao invés de um livro, são 2 livros da mesma autora, a Chimamanda Adichie. É uma autora que está ficando cada vez mais famosa. Ela estourou mesmo depois de uma TED dela, que virou um livro, que é o Sejamos Todos Feministas. E ela tem uma outra TED, que é essa daqui, O Perigo de uma História Única, que acabou de ser lançado no formato livro. Vale a leitura. A Chimamanda é uma dessas autoras que amplia a nossa visão de mundo, né? E ela fala de um lugar que é pouco divulgado no mundo que a gente vive. Ela é uma autora nigeriana, mas com bastante trânsito na cultura americana também, né? E justamente porque ela fala desse lugar que é fora do eixo econômico do capital, ela traz algumas reflexões que são tão importantes para os dias de hoje. E o perigo de uma história única, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre o perigo que é a gente achar que as histórias que são mais divulgadas são a regra e são a verdade, né? E da importância da gente saber que existem outros destinos e outras histórias possíveis. Isso tá num texto de não ficção, numa palestra que ela dá, mas isso aparece também na obra de ficção da Chimamanda, que é uma escritora de ficção de mão cheia. Ela tem vários romances e No Seu Pescoço é uma obra de contos e que fala do ponto de vista de diferentes mulheres e da importância da gente se ler nesses diferentes papéis. Então, de mãe, de filha, de esposa, de amante, de religiões diferentes e do encontro e de um diálogo que é possível, mas feito de maneira muito delicada, sensível e literária, assim, com uma forma muito gostosa de ler. Assim, é um ótimo livro para férias, assim, para praia, quando você não tem muito tempo, mas que você consegue ler um conto antes de dormir, ou no intervalo de tempo que as crianças foram brincar no mar junto com os outros amigos, então que dá tempo de ler um capítulozinho, um continho, vale a leitura, e eu acho que é garantia de sucesso. Além da capa, a ilustração tá super bonita, né? Agora eu vou trazer 2 dicas que são de autores brasileiros contemporâneos. São 2 romances, então que estão ótimo para levar na viagem de férias. O Dois Irmãos é do Milton Ratum. O Milton Ratum tá aí saindo em todos os jornais agora, porque ele tá lançando o 2º volume de uma trilogia, mas vou falar para vocês de um dos romances dele que é o mais premiado, Dois Irmãos, que já foi peça de teatro, foi recentemente adaptado para uma minissérie da Globo, com o Cauã Raymond fazendo o papel dos gêmeos. Talvez vocês se lembrem da série. O livro é incrível, um grande dramalhão familiar, e que pega várias gerações de um núcleo familiar, né, de um casamento entre famílias libanesas que migraram para Manaus. Então você também pega uma epopeia da cidade e esses contextos sociais, históricos vão se cruzando com o drama familiar e com esse drama de gêmeos, né? E questões sociais muito fortes, como a questão indígena dentro dessa família, o trabalho doméstico aparecem, e a relação dessa mãe com os filhos, se tem isso de preferências ou não preferências, como isso desequilibra a família, a relação dessa mãe com o marido e desse marido com os filhos. Ou seja, um drama familiar muito bem tecido, com personagens muito complexos e que a gente não consegue largar até descobrir o que acontece. Bom, vale muito a leitura. E o Milton Ratum é um autor de mão cheia, assim, então
mais interessante do que a história é como a história é contada. Então isso faz com que a obra seja boa em vários aspectos, né? Não só pela história que te deixa envolvido e você quer saber o que acontece, mas pela beleza como ele junta as palavras para contar essa história. Vale a pena reparar nisso. E o outro autor, também romancista contemporâneo, é o João Carrascosa. Eu trouxe um romance dele que é mais curtinho, que chama Aos 7 aos 40. O que eu gosto muito do Carrascosa é que ele tem uma prosa que é muito poética, assim. Por vezes é tão bonito e tão delicado que flerta com a poesia. E esse é um livro que agrada a todo mundo. Ele conta a história de um menino quando ele tem 7 anos, e daí, na sequência, você está falando mais ou menos do mesmo assunto, mas é esse menino com 40 anos. Então você vai, nesse vai e vem a história toda, aos 7 e aos 40 anos. E é impossível você não se identificar, seja com a infância no interior, seja com as dificuldades de relacionamento dessa criança que está crescendo e tem dúvidas e não entende muito o mundo dos adultos, e ao mesmo tempo ver esse adulto, o que ele se tornou, as escolhas que ele fez na vida, as coisas que ficaram para trás, os arrependimentos, as coisas que poderiam ter sido diferentes, mas não foram, né? E uma relação entre gerações que fica muito forte no livro e que acho que é um gancho que é tocante para todos nós, né? A nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com os nossos filhos, e essas relações familiares que são tão importantes e às vezes fonte de muita alegria ou de muita tristeza para cada um de nós. Então acho que é um livro que tem esse deleite da linguagem também, que é muito poética, mas que traz uma carga para a nossa dimensão leitora individual também, né? De relembrar as nossas histórias e as nossas escolhas. Então, é um bom livro para um balanço de fim de ano. Bom, essas foram as dicas, tem várias aqui. Espero que vocês consigam achar alguma que encaixe com os presenteados de vocês ou que guardem essas dicas para programar as próximas leituras. Obrigada, beijo!